do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para meditar o terceiro domingo da Quaresma. Já estamos avançados, entre aspas, neste caminho de mudança de vida, de preparação para a Páscoa. Avançado em questão de dias, de tempo, porque cada vez mais se faz próxima a Semana Santa, da paixão, morte e ressurreição do Senhor, e a Páscoa, a nossa alegria, a nossa vida. E então, devemos de olhar o que fizemos daquilo que projetamos, planejamos para viver bem este tempo. Muitas pessoas, até mesmo entre nós cristãos, estão vivendo este tempo como se nada fosse diferente. Tudo estivesse igual. E se esquecendo que é um tempo de graça, da graça de Deus. Um tempo de uma graça, digamos assim, mais presente, porque toda a igreja reza, se penitencia, faz a caridade em conjunto. E assim muitos estão perdendo esta oportunidade de viverem e experimentarem a graça de Deus em suas vidas. Espero que não seja o nosso caso, que não estejamos vivendo este tempo como um tempo qualquer, mas sim como este tempo de mudança, de graça, de abertura total a Deus, com maior tempo de oração. Bem, para termos presentes, a igreja antiga tinha, em especial nos próximos domingos, a preparação dos catecúmenos, que seriam batizados no Sábado Santo. Na Antiguidade era somente no Sábado Santo, o dia do batismo. E assim, os próximos domingos, as leituras poderiam ser alteradas. E se não acontecer de falarmos a mesma leitura, você que me assiste, me ouve, escutou uma diferente na missa em relação ao Evangelho, é justamente porque foi escolhido, talvez, não o Evangelho do ano litúrgico, mas justamente o Evangelho em preparação dos catecúmenos. Dito isso, mais uma coisa. Semana passada nos foi apresentada a figura de Abraão, e hoje a primeira leitura nos apresenta a figura de Moisés. É para que compreendamos aquilo que está nos dizendo e como o Senhor está guiando o seu povo rumo ao caminho de salvação. Esta guia, esta obra que Deus vai fazendo, começou com Abraão, primeiro com a criação, a promessa de restaurar a criação, justamente já com o pecado de Adão e Eva, quando são expulsos do paraíso. Mas foi falado na primeira semana passada, aliás, sobre Abraão. E o caminho de conversão que devemos de trilhar com Abraão, e hoje Moisés, que recebe a sua vocação. É o início da missão de Moisés, a leitura que se nos apresenta hoje no livro do Êxodo. Escutemos e meditemos e olhemos para a nossa vida. Naqueles dias, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Levou um dia o rebanho deserto adentro e chegou ao monte de Deus, o Horebe. Primeira coisa a termos presente. Vejamos que a região onde morava Moisés era uma região desértica. Não era como a nossa, onde temos prados fáceis para dar de alimentar aos animais. Mas tinha-se que pegar os animais e ir caminhando
deserto adentro, terra adentro, até encontrar verdes pastagens, alimentar o rebanho e voltar depois para casa. Assim está Moisés, que está servindo seu sogro, sacerdote pagão. E neste caminho chegou ao Horebe, ao Monte Sinai, onde depois o Senhor vai lhe entregar as tábuas da lei. É justamente o mesmo monte. E ali apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés notou que a sarça estava em chamas, mas não se consumia, e disse consigo: vou aproximar-me desta visão extraordinária para ver por que a sarça não se consome. Tenhamos presente aqui alguns fatos que passam desapercebido para que compreendamos melhor, seja o fato que a questão espiritual para a nossa vida. Diz que o anjo do Senhor apareceu na sarça. Mas logo, em seguida, dentro do pouco vamos escutar, o Senhor falou. Aqui é o anjo com A maiúsculo. Não é um dos anjos do Senhor, é o próprio Senhor. Por quê? Porque para um israelita era impossível de Deus se manifestar e aparecer a um homem. E então muitas vezes fala, o anjo do Senhor apareceu. E depois o Senhor disse, é o anjo ou é o Senhor? É o próprio Senhor. E ainda mais, por que Moisés vai diante da sarça? É comum no deserto uma sarça pegar fogo por causa do calor. É uma planta seca. A sarça, para termos presente, segundo alguns autores, relembra justamente a menorá, aquele candelabro que temos em algumas igrejas de 7 braços ou de 9, que simboliza justamente a sarça, recorda também a sarça. Por quê? Era essa planta, normal de pegar fogo com o sol, mas Moisés viu esta sarça diferente, não se consumia. Era para ter virado pó, e no entanto a sarça permanecia com fogo e nada lhe acontecia. Então Moisés quer se aproximar desta visão. E assim o Senhor vê Moisés, que se aproxima para observar, e chamou-o do meio da sarça, dizendo, na verdade, Deus está gritando. Moisés ainda não está perto da sarça, está caminhando em direção à sarça para ver. E agora Deus grita, Moisés, Moisés. Ele respondeu, aqui estou. Deus disse, não te aproximes. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é uma terra santa. E acrescentou, eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto, pois temia olhar para Deus. Aqui vemos alguns pontos que devem de estar presentes para nós. O Senhor, o que fez, pediu para que Moisés tirasse sua sandália, não protegesse seus pés, mas caminhasse, sem proteção alguma, porque está no local de Deus. Devemos de ter presente que neste texto Moisés já tem 80 anos de idade. Não é um jovem, tem 80 anos. E aqui Deus lhe pede para que se aproxime nesta terra santa, sem o calçado. Somente assim deve de se aproximar. Ou seja, nós para nos aproximarmos de Deus, devemos de sair de nossas seguranças. Devemos de andar em direção a Deus, sem nos proteger. Porque se a sandália é a proteção dos pés, em símbolo para o calor, para as pedras, como vimos ontem no Evangelho, que vai estar presente de novo justamente no próximo domingo, o filho pródigo ou pai misericordioso, como agora colocaram o nome desta parábola, nós vemos que a sandália é para proteger do tropeço, da pedra, mas também deste calor do deserto. E Deus disse o quê? Tira as sandálias, porque é um lugar santo. Você não deve de se proteger aqui. Você deve de se abandonar. Deve de vir sem segurança alguma diante de mim. E assim Moisés cobre o seu rosto, porque teme a ver a Deus e morrer. E devemos de compreender, nós não vemos a sarça, mas temos a igreja e os sacramentos.
E devemos de nos aproximar, como ainda vai nos mostrar o respeito e a reverência de Moisés para com Deus na presença da sarça, devemos de nos aproximar assim da Igreja de Deus e dos sacramentos, na nossa busca sincera de Deus, na nossa conversão de vida. E assim temos vivido esta experiência de Deus. E o que mais nos apresenta o texto? E o Senhor lhe disse: eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa da dureza de seus opressores. Sim, conheço os seus sofrimentos. Desci para libertá-los das mãos dos egípcios e fazê-los sair daquele país para uma terra boa e espaçosa, uma terra onde corre leite e mel. Moisés disse a Deus: sim, eu irei aos filhos de Israel e lhes direi: o Deus de vossos pais enviou-me a vós. Mas se eles perguntarem: qual é o seu nome? O que lhes devo responder? Vemos aqui ainda mais desta reverência e adoração que Moisés teve diante do Senhor. Agora o Senhor lhe dá a missão de sua vida. O Senhor escutou o grito do seu povo, porque está sofrendo. Recordemos, irmão e irmã, algo que muitas vezes passa desapercebido. O povo de Israel foi enviado pelo Senhor ao Egito, para que não morresse de fome. Ali estava José do Egito, recordamos? Porém, o povo, ao entrar no Egito, se tornou numeroso, passou-se a geração, o faraó já não conhecia, e o povo se habituou em viver naquela terra que não lhe pertencia. Assim, começou a sofrer as consequências do apego de uma vida servindo ao Deus Faraó. Recordemos, Faraó era como Deus, e não ao Deus de Israel. E aqui diz muito para nós, e já está em plena ligação com o Evangelho. O povo que sofria, foi Deus que castigou o povo? Eu vi o grito do meu povo sofrendo pela mão de seus opressores. E aqui está em consonância com o Evangelho, porque vão questionar a Jesus sobre as pessoas que sofreram certas coisas, e veremos dentro dele. Então o Senhor mostra que o povo está sofrendo as consequências de ter fixado a morada em um lugar que não era para ter fixado. E assim, vivendo uma certa, poderíamos dizer, apesar que os textos não dizem, mas em certo aspecto uma idolatria, acabaram se esquecendo da terra prometida a seus pais e de todas as graças de Deus em certos aspectos. Porque aquele povo já não é os descendentes próximos de Abraão, que conheceram mais de perto as histórias do Deus de Israel. Já é somente um fato passado de geração em geração. Então o Senhor agora quer libertar o povo que está ali, está sofrendo por sua escolha. Por sua escolha de fixar ali sua morada, sendo que ali não era a terra prometida por Deus. E aqui já tem muito questionamento para nós. Se temos sofrimento em nossas vidas, não que não vamos ter. Recordo uma das meditações dessa semana, creio que quarta ou quinta-feira, que fizemos a questão do sofrimento para o cristão, justamente com os textos litúrgicos que se nos apresentava. Nós sofremos. É uma coisa factual da vida. Mas aqui, neste texto, nos mostra que muitas vezes, muitos sofrimentos nossos são consequências das nossas más escolhas de permanecer numa vida distante de Deus, por mais que achemos que estamos próximos de Deus. E o Senhor quer nos libertar, mas depende de nós correspondermos ao seu chamado ou não. E o Senhor agora deve de revelar seu nome a Moisés. Moisés diz: e se perguntar, qual é o seu nome? Deus disse: eu sou aquele que sou. Yahvé, tetragrama sagrado, que é trocado sempre por Adonai, Senhor, que não se sabe a pronúncia, mas dizem que é próximo ao verbo antigo em hebraico, que significa ser. Por isso eu sou aquele que sou. Mas ainda mais profundamente o significado disso vamos entender. A possível pronúncia de Yahvé é justamente como dizem, é o respiro.
Provavelmente, dizem alguns estudiosos. Não é certeza. Mas o Senhor disse: eu sou aquele que sou, e acrescenta: assim responderá aos filhos de Israel: eu sou e enviou-me a vós. E vai ainda dizer: mais ainda ao Senhor Deus. Entremos primeiro para entender o nome de Deus aqui proclamado. Eu sou aquele que sou, ou, melhor ainda, eu sou aquele que serei. Como assim? Um verbo no presente e um no futuro? Sim. Porque eu sou o Deus que vocês vão conhecer conforme caminharem comigo. Não sou um Deus estático. Não sou um Deus capaz de ser compreendido por todos vós. E aqui há 3 outros aspectos do nome de Deus. Eu sou aquele que serei. Sim, vocês vão me compreender, me conhecer no ritmo da vida vivida comigo, caminhando ao meu lado, vivendo os meus ensinamentos. À medida que receberem minhas graças e viverem em mim, vocês me conhecerão. Por isso Deus não diz o nome. Um outro aspecto, esse nome também, eu sou aquele que sou, eu sou aquele que serei, quer dizer o quê? Sou aquele que não podeis conhecer. É o equivalente, eu sou aquele que não podeis conhecer. Por quê? Porque nós não somos capazes de ter na nossa pequenez humana capacidade de compreender plenamente quem é Deus. Então, não somos capazes de compreendê-lo plenamente até a última gota. E, para que não pensem o povo que estava habituado a viver ao lado de povos que viviam a idolatria, que ao saber o nome de Deus, eu tenho poder sobre ele e eu vou lá fazer um trabalhinho e ele vai me dar algo em troca. Não. Deus está dizendo que ele não é assim. Não é porque eu sei o nome dele, vou lá, faço uma oferenda, e então, porque saber o nome é ter autoridade sobre a pessoa na Bíblia, então Deus é obrigado a me obedecer. Infelizmente, muitas vezes, em certos aspectos, muitos cristãos agem assim. Sabendo quem é Jesus, Jesus tem que me obedecer. Como ainda alguém me comentava essa semana de um fato real, porque eu já li em alguns livros esse fato. Vou debater, vou discutir com Deus e Ele tem que me conceder o que eu quero. Quê? Eu tenho autoridade sobre Deus? Creio que não. Não tenho. Outro aspecto. Deus quer dizer que Ele é o ser por excelência. Ele é a essência do ser. E por fim, um último aspecto. O que faz ser, o que faz as coisas, e por isso o Criador. O que dá o ser ao seu povo, mas também aquele que está sempre com o mesmo povo, ao qual deu origem. Este é Deus. Vemos o amor de Deus nesse simples proclamar de seu nome. E vemos aqui, diante de Moisés, então, um Deus que é tão próximo e tão distante. Por que distante? Porque é impossível ao homem compreender quem é Deus. É impossível a nós compreender como Ele governa o mundo, como Ele governa a nossa vida, e como Moisés deve de restar a nós o silêncio e a adoração diante de Deus, porque não conseguimos compreendê-lo plenamente. E temos nos silenciado e adorado a Deus nesses dias em que nosso irmão Frei Gilson tem meditado tanto sobre a força do silêncio, o livro do cardeal Robert Sará. Temos agido assim em silêncio e adoração diante de Deus? E encerra. E acrescentou Deus: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Deus de Isaque e o Deus de Jacó enviou-me a vós. Este é meu nome para sempre, e assim serei lembrado de geração em geração. Eu sou esse Deus, aquele que era, que é e que será. Estive com os vossos pais e permaneço convosco. Eu que guiei vossos pais rumo à salvação e guiarei também a vós. É isso que o Senhor encerra dizendo. E nós temos reconhecido a Deus? Temos reconhecido a missão que Deus nos confia como Moisés. A nossa vocação de estarmos com Ele, na sua presença, em silêncio, adoração, mas também levando o seu nome e ajudando o povo à salvação. E nós temos seguido os ensinamentos do Senhor para alcançarmos a salvação que Ele nos oferece. Passemos brevemente pelo Salmo.
O Senhor é bondoso e compassivo, nos diz o refrão. E diz adiante: pois ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. Esse é Deus para conosco. Um Deus próximo, que manifesta este amor e esta grandiosidade de perdão para conosco, mas desde que nós também queiramos mudar de vida. Não adianta. Se eu quero permanecer na vida que eu levo e não conformar a minha vida ao Evangelho e à santidade de Deus, isso não vai acontecer não porque Deus não quer, mas porque eu o rejeito. Passemos agora ao Evangelho. Inicio o Evangelho de hoje. Deixa me pegar melhor aqui o texto. Justamente uma tradução melhor, porque sempre iniciamos para dizer naquele tempo, para meditarmos na liturgia da missa agora. Agora, Jesus manifestou isso. Mas o texto sagrado na Bíblia, uma das traduções diz: ora, neste mesmo tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Compreendamos a palavra utilizada no grego, nos textos gregos encontrados, achado aqui, diz kairos. Kairos. Kairos é o quê? Kairos é a palavra que significa tempo favorável. O tempo da graça de Deus. Então, este momento que aconteceu isso, que vieram falar isso, era o tempo favorável de Deus. Que isso fosse falado. Jesus, antes, o capítulo anterior do Evangelho, encerrou justamente falando do quê? Falando da questão dos sinais dos tempos. Vós sabeis reconhecer os sinais dos tempos quando vai chover, fazer frio, calor, mas não sabeis reconhecer que agora é Kairos, tempo da graça de Deus. Como em cada missa, já ensinei alguns, uma hora tenho que dar uma curta formação sobre alguns aspectos da missa, muitos têm dado ultimamente, mas alguns aspectos que vejo que outros não tocam. Kairos é diferente de Cronos. Cronos é o tempo do relógio, cronológico. Kairos é o tempo da graça. E toda ação litúrgica, quando inicia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é tempo da graça, é Kairos. Eu não tenho que ficar olhando o meu relógio, que horas que vai acabar. O batismo, a confissão, a missa. Não posso ficar olhando isso. Porque eu não estou mais nesse tempo. Apesar de morar no tempo cronológico, eu entrei na dimensão da graça de Deus. Então é isso que está dizendo o texto. Depois de Jesus falar dos sinais dos tempos, que agora é o tempo da graça de Deus e vocês não estão reconhecendo, estão agindo como se nada estivesse acontecendo, estou aqui vos anunciando a boa nova, chegam dizendo isto a Jesus, que Pilatos havia mandado matar alguns galileus, ou seja, o povo daquela região de Jesus, e misturou o sangue com os dos sacrifícios oferecidos. E o que quer dizer este texto? Logo em seguida o Senhor vai responder. Estão questionando justamente a teologia da retribuição. Eles morreram assim, dessa forma horrível, porque eles pecaram. Eles ofenderam a Deus e por conta disso eles tiveram um final de vida horrível. Jesus diz que não é bem assim. Ou ainda, tomemos cuidado com a teologia da prosperidade. Somente quem tem bens materiais nessa vida, saúde, felicidade, alegria, é que é abençoado por Deus. Outra em verdade. Voltemos à meditação de quinta-feira. Quem quiser, volte lá, que eu não vou poder falar muito em relação àquilo que meditamos na quinta. Basta voltarmos e meditarmos. Entremos então, ainda mais. Jesus estava falando antes da previsão do tempo, da questão do nascimento de uma nova humanidade nele. Chegam falando disso, questionando essa teologia, Jesus responde: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. O que Jesus quer indicar com este primeiro trecho que ele está falando aqui? Justamente
alguns aspectos que devemos de ver. O que aconteceu? Provavelmente esses galileus tiveram algum problema com os guardas de Pilatos, os soldados de Pilatos. E por causa disso, e com medo de haver uma incursão, uma manifestação de algo errado ali, Pilatos manda matar, desta forma horrível, aqueles galileus que estavam naquele momento oferecendo o sacrifício. Inclusive, inocentes devem ter morrido naquele momento. Profanando assim a santidade do templo e a santidade da oferta, porque o sangue é a vida e não se sacrifica uma vida humana, somente um animal. Mas Jesus está a indicar o quê? Que Deus não causou a morte deles. Não ocasionou que eles morressem desta forma. Como muitas vezes nós nos questionamos, que eu fiz de mal para merecer isso na minha vida? Não é bem assim que funciona. Um Deus castigador. Nós devemos de ver que ali aconteceu uma atrocidade que era imprevisível ou previsível. Se os galileus tiveram realmente uma briga com os soldados de Pilatos, qual era a consequência? Para não haver uma insurreição, era assim que eram tratados. Consequência da escolha feita por eles. Mas não que Deus os castigou. Ora, Deus castigou, agora eles morreram, o sangue deles caiu. Não. Esses peregrinos foram mortos. Esses peregrinos galileus ainda por cima. E Jesus está aqui a indicar também a sua morte. Porque ele é peregrino e ele é galileu. Então, neste fato ocorrido, Jesus nos chama a olhar as tragédias da vida como uma ocasião para a conversão, para a mudança de vida, para vivermos aquilo que o Senhor pede de nós. Olhemos, ainda há pouco tivemos a pandemia. Quantas pessoas perdemos? E o que mudamos na nossa vida para sermos conforme a vontade e o coração de Deus? Sabemos quanto tempo nos resta? Não, eu não sei. Você sabe quanto tempo te resta nesta terra? E o que fizemos com essa tragédia? Foi causa de conversão e mudança de vida em nós? Causa de olhar o sofrimento dos outros e aprender a lição que eu tenho que ser dócil à voz de Deus? E Jesus ainda fala que nós devemos de nos converter, como vai dizer mais uma vez no segundo exemplo que ele dá. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. O que quer dizer Jesus com conversão e morte? Já vamos entender. Conversão. Jesus está dizendo a nós que se nós não mudarmos o modo de pensar, a direção da nossa vida, não retornarmos a uma amizade sincera com Deus, onde buscamos ser dóceis ao seu Espírito, vivermos a santidade, mudarmos tudo aquilo que somos, e isso reflete também numa moral. Não devemos de viver uma questão mística sem moral. Porque muitas outras coisas pregam aí, eu quero ter um contato com o sagrado. Vou fazer silêncio, meditar e ter um contato. E não importa a vida que eu levo, de jeito nenhum. Deus nos chama a conversão, a mudar a nossa forma de agir, como Deus nos pede a sua santidade. É isso que o Senhor Jesus está dizendo a nós, que se nós não nos convertermos, o nosso final será trágico como o deles. Não que morreremos num acidente, compreendamos bem, mas, quando menos esperarmos, nossa vida nos será tirada. E aonde terminaremos? Na morte eterna. Na morte sem amizade com Deus. No inferno. Jesus nos está a indicar isso hoje. E nós, o que estamos fazendo de nossa vida? Como estamos vivendo a nossa história com Deus? Nessas 3 semanas de quaresma que já passaram e nessas que estão por vir. O que fizemos de novo? O que mudamos? Hoje, o que estamos pensando em mudar? Conhecendo objetivamente os nossos erros, os nossos pecados.
Agora, ainda para entrarmos na parábola que o Senhor vai nos dizer ao final do Evangelho, que ainda vamos meditar, devemos de ter presente aqui também uma outra coisa. Diz, nos 2 primeiros domingos, recordemos com o Evangelho, nós fomos colocados diante das tentações e da transfiguração de Jesus, para nos mostrar que pela tentação o demônio quer nos desviar do propósito de Deus, que é aquilo que nos transfigura, o estar na vontade de Deus, o vivermos segundo Deus, a santidade. Nesses 3 próximos domingos, vamos ver diferentes matizes quando nós não colaboramos com Cristo na nossa transformação de vida e não vivemos essa transfiguração. As consequências da nossa escolha, somos nós que escolhemos. Deus nos dá completa liberdade. Entremos agora na parábola, onde já veremos isso também. Diz a parábola. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, porque ela está inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Uma parábola curta, mas que tem muito a dizer. O dono da vinha, quem é? Deus, o Pai. Quem é a vinha? Nós sabemos muito bem que no Antigo Testamento indica Israel, o povo de Israel, a nação. Assim como também indica a figueira, a figueira está plantada no meio da vinha. Então devemos de ter claro aqui, a vinha é Israel, para nós é igreja, a figueira, eu e você. Nós que fazemos parte, o povo, de forma individual. Então o Pai caminhando na sua vinha, na sua igreja. Por quê? Devemos de recordar por que a vinha e a figueira são símbolos de Israel. Porque o figo, o doce do figo e o doce da uva trazem alegria. Nós devemos de dar alegria ao coração de Deus. E como vamos dar alegria? Amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como Ele nos manda. Então, Deus procura na sua igreja a figueira, que sou eu e você, para pegar os frutos. E já tem tempo que Ele está procurando frutos, diz aqui o texto, 3 anos, e não encontra nenhum fruto. Porém, me recordo ainda, a figueira é cada batizado. Cada batizado é uma figueira. Porém, vem o servo, Jesus, e diz, não, espera, deixa eu trabalhar, eu vou cavar em volta, vou adubar e preparar. Se o ano que vem não der fruto, o Senhor pode cortar. Está mostrando que Deus não é vingativo. E a parábola termina em aberto. Não sabemos se a figueira deu fruto ou não, se o pai cortou ou não. Termina em aberto como a parábola de ontem. A parábola do filho pródigo. Nós temos então o que aqui diante de nós? Jesus que quer cavar as nossas raízes e dar de si e nos alimentar para que nós possamos dar frutos. Os 3 anos simbolizam os 3 anos de ministério de Jesus para com o povo de Israel. Deu algum fruto? Sim, alguns. Recordamos? Todos aqueles do povo que seguiram Jesus, aquelas figueiras deram fruto, outras tantas não. E eu e você? Temos dado fruto? Vemos aqui Jesus agir com paciência para conosco. Deus tem paciência. E o tempo de paciência, 1 ano, não quer dizer 1 ano. É o tempo que nós temos diante de nós, mas para que nós demos frutos de conversão, de amizade com Deus, de amor a Deus, de santidade. Caso contrário,
A paciência é para essa vida. Na eternidade só restará a vida que escolhemos. O que estamos fazendo com a paciência de Deus? Caso nós não nos convertamos e não produzamos frutos, nós seremos cortados. A escolha é nossa. Jesus faz todo o possível. A Santíssima Trindade nos dá toda a graça, toda a misericórdia para que nós nos convertamos. No tempo de graça, vimos o exemplo da desgraça no texto anterior, nas pessoas que morreram de uma forma trágica. Eles perderam o tempo da graça. E eu e você, também Deus pode tirar em alguns momentos a graça de nossa vida, não de forma trágica, mas para que nós não nos percamos e temos aproveitado o tempo da graça de Deus em nós para viver essa conversão sincera do coração, essa mudança de vida intensa. Ou continuamos abusando da misericórdia de Deus, da paciência de Deus? Quantos anos você acha que ainda tem sobre essa terra? Quanto tempo? Quantas horas? Não sabemos. Não abuse da paciência. Seja sincero. Mude teu coração. Mude tua maneira de pensar e de agir. Vemos nessa parábola a misericórdia de Deus. É uma terapia que transforma pecadores em santos. Aquela árvore que não dá fruto é um pecador que pode ser transformado em santo, se acolher tudo aquilo que o Senhor lhe dá. Caso contrário, e vemos aqui acontecer um milagre, porque qual figueira estéril nós conseguimos transformar em uma figueira que dê frutos? Impossível. Deus está falando que Ele pode fazer um milagre se nós acolhemos a sua graça. Devemos de recordar que ser estéril aqui é como ser uma figueira morta. Não serve de muito. E devemos de recordar que nós somos já mortos pelo mal e pecado que carregamos em nós. E se não nos reconhecemos como pecadores, nós não estaremos alertas que temos o risco de ter a morte eterna. Jesus aqui dá a vida à figueira, como quer dar a vida a mim e a você. Mas nós devemos de corresponder ao amor, à paciência de Deus. Nós não podemos de nos fechar e continuar sendo os mesmos de antes, correndo o risco de perder a eternidade. Mas ainda, a vida é uma consequência. Nós podemos morrer da mesma forma que aqueles que morreram apresentados no texto, sem conversão. Se nós não buscamos a conversão, a mudança, o abandono nas mãos de Deus, nós podemos perder a sua graça. Vemos que eles olham aqui a primeira parte do Evangelho com a justiça humana, mas a justiça divina colhe antes ou muito depois. O perdão de Deus veio sobre nós antes que nós pedíssemos perdão. Ou vem bem depois daquilo que esperamos. Mas nós devemos de corresponder àquilo que é a vontade de Deus. Ainda para encerrarmos a meditação do Evangelho, mais alguns aspectos que tocam a nós. O sangue derramado e a água da piscina de Siloé. Siloé cai a torre, mata essas pessoas. Jesus está indicando a piscina de Siloé, ninguém questionou, foi Jesus quem falou. Então, sangue e água. O que é? São os sacramentos da igreja, que Jesus também está a tocar já de um certo ponto, a falar a cada um de nós sobre os sacramentos. Que nós devemos aproveitar o tempo da graça para não vir sobre nós a desgraça. O tempo da graça dos sacramentos que o Senhor nos dá. A Eucaristia, o batismo, a contrição, o perdão dos pecados e todos os sacramentos que o Senhor nos oferece. E temos aproveitado aquilo que o Senhor nos dá e oferece nos sacramentos da igreja? Nós devemos ainda de compreender que precisamos pensar, aprender a pensar do jeito certo para fazer aquilo que é certo com convicção. Não porque, falaram isso, não.
infelizmente, muitas vezes agimos na nossa fé sem convicção. O Senhor quer que nós tenhamos convicção, pensemos de maneira correta e hajamos de maneira correta, conforme aquilo que Ele nos pede. E devemos de ter ainda presente que as nossas escolhas são coisas muito sérias. E Deus nos respeita. Deus quer que nós entremos no céu. Mas se nós insistirmos em viver uma vida de pecado, uma vida distante de Deus, de prazeres mundanos, uma vida onde Deus está em último lugar, onde ir à missa e frequentar os sacramentos é só para cumprir preceito e bater cartão, porque tem que ser tudo rápido, você está escolhendo o caminho. Deus te respeita. Ele não te força. E muitos até podem questionar: por que Deus não muda o coração do ímpio? Vamos colocar nos nossos dias, nos tempos de guerra, por que Deus não muda o coração de Putin? Se você não é dócil ao Espírito Santo, imagine o pecador. Ele mudou seu coração? Ele conseguiu que você mudasse de vida, que eu mudasse de vida? Se nós não somos dóceis ao Espírito, por que os outros têm que ser dóceis ao Espírito Santo? Deve de começar em mim e em você. Como uma vez disse um jornalista, Santa Teresa de Calcutá: Madre, tem muita coisa a ser mudada na igreja. A igreja tem que se mudar, adequar aos tempos e tal. Ela virou: meu filho, tem duas coisas a serem mudadas na igreja. Ah, é, madre? Quais? Eu e você. Mudemos nós dois que a igreja muda tudo. Ou seja, ser santos. E temos mudado. Temos sido dóceis ao Espírito Santo. Ainda, a salvação que Deus nos dá é uma oferta, não é uma obrigação. Quem não quiser ser salvo, não será. Ele oferece a salvação de Cristo para nós. Ele nos oferece o céu. Mas se eu e você dissermos: pouco me importa, nós podemos abrir mão daquilo que o Senhor nos dá. Mais uma vez repito, chega um momento em que a paciência de Deus acaba. O momento do nosso último suspiro, acabou o tempo da paciência e da misericórdia. Pode ser que nos reste a última das misericórdias, o purgatório. Mas isso porque ao menos lutamos para a salvação. Caso contrário, não nos restará nem isso. E por isso não brinquemos com a providência de Deus. Porque Ele não respalda quem brinca com a sua própria alma. Exemplo: não, eu vou na igreja, mas eu vou também lá no outra religião e tal. Mas não tem nada demais viver esse pecado. Mas eu fazer essas coisas erradas e tal, não tem problema nenhum. Tá contra o evangelho, mas é ultrapassado, imagina. Você está brincando com a sua alma. Ele não respalda você. Nem a mim, se fizer a mesma coisa. Então, que sejamos sérios. Levemos a sério a nossa salvação. E não brinquemos com a providência divina. Porque se brincarmos, podemos perder tudo. E encerremos assim com a segunda leitura, com a leitura que São Paulo faz da história do povo de Israel, que ele tem a dizer também às nossas vidas. Irmãos, não quero que ignoreis o seguinte: os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, sob a nuvem e pelo mar, e todos comeram do mesmo alimento espiritual, e todos beberam da mesma bebida espiritual. Primeiro aspecto, o que está a dizer São Paulo para nós? Está mostrando que todos os pais passaram debaixo da água. Como debaixo da água? As águas não se abriram, então se abriram as águas, quer dizer o quê? Que se passaram como se estivesse embaixo da água. E debaixo da nuvem, a sombra de Deus que cobria para nós o Espírito Santo, que envolve a Virgem Maria, todos foram batizados em Moisés. Na lei que Deus concedeu a Moisés. E comeram o alimento espiritual e beberam da bebida, a água, a rocha que seguia no deserto, segundo diz o texto. E a comida, o maná, o pão descido do céu. Mas, encerra São Paulo este versículo, de fato bebiam de um rochedo espiritual que os acompanhava, e esse rochedo era Cristo. Bebiam de Cristo, se alimentavam já de Cristo, porque o Pai lhes concedia
já compreender e entrever algo da salvação que viria ao povo. No entanto, a maior parte deles desagradou a Deus, pois morreram e ficaram no deserto. A maior parte deles. Comeram a mesma coisa, beberam a mesma coisa, mas a maior parte morreu. E o que está a indicar São Paulo? Cuidado. Nós devemos de olhar para a história bíblica, para a história espiritual do povo de Israel e mudar a nossa vida. Sermos fiéis verdadeiramente a Deus e não meia boca. Termos uma vida sincera de busca de Deus, de busca de salvação. Senão, esses fatos aconteceram para serem exemplos para nós, diz São Paulo, a fim de que não desejemos coisas más, como fizeram aqueles no deserto. Não murmureis, como alguns deles murmuraram, e por isso foram mortos pelo anjo exterminador. Portanto, quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Frase importante esta última e a que antecede. Murmuraram. A murmuração mata a fé. De tanto murmurar, uma hora minha fé acaba. Devemos de vencer o murmúrio em nossa vida. E murmurar é o quê? É fazer pequenas reclamações. Para ser fiel a Deus, eu vou ter que deixar de escutar essas músicas tão legais no seu som, sim. Se elas são profanas, se elas te indicam um caminho de pecado, por que você tem que continuar? Eu vou ter que deixar o vício da bebida? Sim. Se está destruindo a tua vida, a tua família, por que você quer continuar com isso? E muitos, olhemos, hoje mais um aspecto do murmúrio, hein? Já meditamos outros aspectos, hoje mais um. Esses pequenos murmúrios de comparar a nossa vida com a do outro que não é cristão ou que não vive dignamente a fé. E ainda reclamarmos, mas por que eu tenho que fazer isso? Qual é a tua fidelidade a Deus? É sem convicção. Ainda há pouco meditamos a questão de conhecer a verdade e viver aquilo que conhecemos com convicção. E assim que vivemos, sem murmurar, sem reclamar, sendo fiéis a Deus. E quem julga estar de pé, cuidado para não cair. Quantas pessoas, julgando estar bem com Deus, bem na vida de oração, bem no seu ministério, entraram numa via de pecado e não conseguiram mais retornar ao caminho de Deus. Quantos se perderam no pecado, na distância de Deus, sem nem rezar mais. Por quê? Porque se sentiam altivos. Eu sou melhor da minha pastoral, eu sei falar bem, eu faço bem, olha a minha vida, eu sou um exemplo de pessoa, eu pratico a bondade, eu sou uma pessoa caridosa. Não, imagina, eu cometer erros? De jeito nenhum. Cuidado, é o primeiro a cair. E quando cai, a maior parte depois não consegue mais retomar, não consegue levantar. O Senhor quer que nós estejamos sempre em pé diante dele, mas para isso devemos de viver a sinceridade da nossa conversão, vivermos a convicção da nossa fé. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a cada vez mais escutarmos tudo aquilo que o Senhor nos pede, vivermos os sacramentos da Igreja, nos unirmos em amor e intimidade a Ele, para que, sendo cada vez mais convertidos, mudando nossa forma de pensar para a forma de Deus pensar, nossa forma de agir para a santidade que Deus nos chama, possamos um dia merecer a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias e tudo o que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado domingo a todos.